Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui falar deste livro incrível que é Ecos do Mundo, do Eça de Queiroz. Comprando este livro ou qualquer outro produto mesmo, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. A sua ajuda é extremamente importante para o canal. Ecos do Mundo é uma coletânea elaborada pela editora Carambaia, reunindo diversos textos jornalísticos do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, além de ter sido o grande romancista português do século XIX, foi diplomata a serviço de Portugal, o que lhe proporcionou viajar pelo mundo, estar em contato com a política do seu tempo, com os assuntos internacionais que preocupavam as pessoas daquela época. E no exercício dessa atividade, ele colaborou com diversos jornais e revistas, inclusive alguns periódicos aqui do Brasil, escrevendo sobre os assuntos do dia. Então pensamos, que interesse haverá, a não ser o interesse de historiador, num livro escrito pelo Eça de Queiroz sobre notícias do século XIX? Será que não basta ter lido os Maias, ter lido o Primo Basílio, quem sabe ler o Crime do Padre Amaro, para estar em contato com a obra do Eça, do que realmente importa? Pois é, eu também pensava assim, até começar a ler este livro. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir aqui um dos livros mais empolgantes que eu li nos últimos tempos. Porque sendo Eça de Queiroz quem é o grande prosador, aquela mente tão sagaz, tão astuta, irônica, sarcástica e o observador penetrante da vida social que ele sempre foi, é óbvio que falar sobre as notícias do dia, no caso dele, é muito mais do que isso. Significa apenas um pretexto para ele enveredar pelo ensaio e falar da natureza humana, da história, de temas mais gerais, abstratos e que fogem àquela prisão do cotidiano que pode se perder na história sem maior interesse. Então aqui temos artigos jornalísticos que ao mesmo tempo são ensaios e eu diria até ensaios historiográficos em muitos casos. E ele consegue então nos levar para o século XIX como aquelas pessoas que recuperam fotografias fazem com fotografias antigas em preto e branco, dando-lhes novamente as cores. É como se o Eça de Queiroz desse cores ao século XIX, só que através das palavras. Eu nunca me senti tão próximo daquele tempo, tão próximo das preocupações daquelas gerações como eu me senti neste livro. O Eça de Queiroz aqui vai falar de vários lugares do mundo, de várias situações diferentes. E o livro vai refletir isso através da sua estrutura. O livro é dividido em 4 partes: Brasil, Inglaterra, França e, por fim, um apanhado geral de diversos países do mundo. Falar sobre o Brasil é muito interessante, porque nós podemos acompanhar o Eça, por exemplo, comentando uma visita que Dom Pedro II fazia a Portugal. E era muito interessante como ele observava que Dom Pedro II era alguém extremamente erudito, um sábio, esclarecido, interessado por línguas antigas, que se recusava a ser ostensivamente bajulado como a sua condição de imperador lhe permitiria exigir, mas que isso, apesar de ser algo tão bom, talvez não interessasse para nós, povo brasileiro, carecedores de um governante com outros interesses. Lógico, com esses interesses aí também se trata de um movimento anti-inteligência, mas havia carências nossas mais práticas, das quais o Dom Pedro
talvez teria que se dar conta antes para ser de fato um imperador satisfatório. E ele vai comentando isso e tudo de uma forma hilária, porque as situações em que o Dom Pedro II se colocava, querendo ser modesto, querendo ser comedido e discreto, davam ensejo a muitos mal-entendidos, a situações insólitas, e o Aessa de Queiroz explora isso muito bem. É também muito interessante o artigo e ensaio que ele fala sobre a proclamação da República, de como foi fácil, né, aquela proclamação, de como a monarquia morreu de velha e de como, na verdade, o movimento do Brasil republicano foi tão diferente do de outros países. Como não houve derramamento de sangue, ninguém saiu às ruas, simplesmente como os livros de histórias nos dizem, dormimos monarquistas e amanhecemos republicanos. E foi isso, estamos republicanos até hoje. Ele explora esse processo, as características disso, o que levou a isso, de uma forma muito interessante. Depois temos a incursão do Eça de Queiroz pela Inglaterra. E como vocês que são leitores do Eça provavelmente já sabem, o Eça admirava muito os ingleses, o espírito enérgico, de força, prático daquele povo. E a Inglaterra, no século XIX, era um império poderosíssimo, o mais poderoso império da Terra. Era a nação dominante. Então é natural que o Eça de Queiroz dedique atenção e suas palavras neste livro à Inglaterra. Eu destacaria aqui um artigo em que ele vai falar de uma ofensa que a Inglaterra fizera a Portugal num dos domínios africanos que Portugal tinha e que despertou no povo português uma fúria imensa, um desejo de vingança contra a Inglaterra, de romper com os ingleses. E ele vai explorar isso, esse ardor patriótico que renascia, vai valorizá-lo, falar da sua importância, criticar o fato de que os portugueses viviam até então como que numa espécie de torpor. Mas daí ele vai começar a investigar no nível prático se vale a pena mesmo toda aquela fúria com os ingleses. Quem, no final das contas, sairá prejudicado? Como a Inglaterra é muito maior e Portugal, diante do poderio dos ingleses, é como se fosse uma pulga, com todo respeito, mas ele próprio revela isso através de números, ele chega à conclusão de que o que os portugueses podem fazer é tudo menos boicotar a Inglaterra, porque se boicotarem, eles serão os maiores prejudicados. Ele faz isso não no sentido de ser um defensor da Inglaterra, isso que é o interessante, ele realmente está do lado de Portugal, mas como um homem sensato mesmo, que para pensar e ver, nossa, que coisa horrível que nós estamos fazendo para nós mesmos, e anuncia isso aos seus concidadãos. Depois tem um artigo super interessante sobre Lord Beaconsfield. Quem é Lord Beaconsfield? Ele é nada mais nada menos do que Benjamin Disraeli, um primeiro-ministro da era vitoriana super importante, que teve uma personalidade única e que, na verdade, diferia, né, ali dos políticos da época, porque ele tinha uma ascendência judaica. Eram judeus que na última geração tinham se convertido ao cristianismo, mas o fato é que ele era nitidamente judeu e ocupava ali na Inglaterra, uma nação cristã, um dos postos mais elevados. E ele, além disso, além de uma personalidade fascinante, de ser judeu, ser esse estranho no ninho, era um romancista. Então ele vai explorar muito esse Lord Beaconsfield, suas peripécias, suas inconsistências, suas glórias por outro lado, e esses seus romances. É super interessante essa parte do livro. Depois vamos para a França. E quando ele fala da França, o Eça de Queiroz, ele fala muito também dos movimentos sociais que então emergiam. A França vivia um momento de muita ebulição e os anarquistas traziam muitas preocupações com seus atentados. Inclusive um presidente francês da época foi morto
num ataque anarquista. Então ele vai explorar essa conscientização que a sociedade ganhava do social e, ao mesmo tempo, o que impossibilitava que a sociedade lutasse contra os anarquistas, justamente porque ela ganhava essa consciência social e por uma série de razões acabava ficando um pouco anestesiada. E ele também vai falar do quanto os anarquistas, na verdade, se prejudicavam a sua causa ao praticar aqueles atos que, ao fim e ao cabo, não levavam a nada, muito menos a concepção da causa anarquista. Que, na verdade, aqueles atos anarquistas atrasavam o socialismo e aquelas ambições socialistas mais práticas, mais concretas. É uma argumentação muito bem feita e você percebe que não é uma argumentação de um simples opositor. Isso que é interessante, não é essa? É de uma pessoa sensata, pura e simplesmente. E óbvio, em tudo isso que eu tô falando, é permeado o texto de humor e sarcasmo. Você dá altas risadas com esse livro. E não é como se essa de Queiroz fosse uma pessoa ácida. Ele simplesmente não consegue deixar de fazer piada. Ele não quer denegrir, ele é debochado, ele simplesmente quer rir. Ele vai falar também sobre os duelos, que ainda eram um mal social da época e que na França aconteciam. É super hilário esse artigo em que ele fala dos duelos. Depois nós vamos para o mundo, e é super interessante essa parte, porque ele vai tratar de vários assuntos. Ele vai tratar muito da questão do Oriente, que era um problema geopolítico muito importante da época, constituído pelo fato de que existia um Império Otomano a leste da Europa, ali na região da Turquia, do Levante, do norte da África. A Inglaterra e a França tentavam fazer suas incursões por esse império. O Império estava também em guerra do outro lado com a Rússia do czar. E aí, esse império também já era milenar e estava meio que morrendo de velho. E quem sucederia esse império no exercício do poder? Então é muito interessante tomarmos ciência dessa questão aqui, porque é uma questão que para nós hoje não é familiar, mas que outrora já foi da mais absoluta importância. Outro capítulo super interessante aqui é o que ele fala do incipiente até então, mas já existente e preocupante em nível internacional, preconceito que os alemães tinham em relação aos judeus, na época lá de Bismarck, e que já começava a dar problemas. Os judeus já eram muito influentes nas finanças e na mídia. Eles eram os proprietários das principais instituições financeiras e dos principais veículos de comunicação. Portanto, eles sempre eram alvos preferenciais da fúria popular, da fúria dos governos, e de fato exerciam muita influência, né? Então, eles estavam caminhando ali por um terreno meio perigoso. E ele vai falar muito disso, é muito interessante, né? Pensar no que vai acontecer depois e que já ali se pronunciava. E ele também fala disso quando fala do Lord Beaconsfield, que é o Benjamin Disraeli, que ele meio que ascendeu socialmente também, justamente porque contava com o auxílio dos judeus financistas e jornalistas lá da Inglaterra. Outra questão muito interessante aqui é a que ele conta da Espanha. Ele fala dos espanhóis de uma forma muito simpática, eu diria, e os pinta como verdadeiros Don Quixotes, pessoas muito apaixonadas, que se deixam tomar às vezes por indignações patrióticas como nenhum outro povo. Ele vai falar de como os espanhóis gostam daquela terra mais do que qualquer pessoa. Ele vai inclusive compará-los à Inglaterra, né? Ele diz que os ingleses gostam muito da Inglaterra, mas não enquanto ilha, mas enquanto uma ideia, um modo de vida, e portanto conseguem levar a Inglaterra para onde eles forem. Por exemplo, há Inglaterras na Austrália, na África, na Índia, etc.
Agora, o espanhol não, ele gosta não só da ideia da Espanha, mas ele gosta daquela terra. Por mais feia que ela seja, por mais horrorosa, por mais lúgubre, o buraco onde ele vive, ele vai achar aquele lugar o lugar mais lindo do mundo, o poeta que tiver ali superior a Shakespeare, e por aí vai. É muito gostoso ler esse artigo e a gente fica muito envolvido. Ele vai falar também da Itália, do rei Vittorio Emanuele, que morria, né, que promoveu a unificação da Itália. Depois do rei Humberto, seu filho, que o sucedeu e que então dava sua primeira entrevista, e era uma coisa muito inédita à época, um monarca dar uma entrevista. Ele vai falar muito da Rússia, seja em relação à guerra russo-turca, seja em relação ao pai do czar Nicolau, que foi o último czar, né, que então morria, e ele vai fazer um necrológio muito interessante sobre esse czar, e vai então explorar toda a aura da Rússia, de como o poder ali era exercido de um modo despótico que era desconhecido para outros lugares do mundo, inclusive para outros tempos. É como se houvesse ali na experiência russa uma singularidade de despotismo incomparável. Nem os Césares de Roma, nem os sultões do Império Turco-Otomano conseguiam deter tanto poder. No entanto, o czar detinha. Ele vai explorar as características disso. Ele vai explorar, né, o atraso dos russos em relação ao desenvolvimento histórico. E é também muito interessante pensar no que virá depois, logo que o Essa morrer e houver a Revolução Russa. Ele conta da ascensão, né, do que seria depois o último czar. Por fim, mas sem esgotar, né, tudo que o livro trata, ele vai tratar da China e do Japão, da disputa que China e Japão travavam em torno da Coreia. E é interessantíssimo como ele vai explorar esse tema. Porque a partir da notícia do dia, que era a guerra dos japoneses e chineses em torno da Península Coreana, ele vai contar a história desses países, principalmente da China. As suas minúcias, o poder daquele povo, a sua singularidade, de como ele atuava no mundo, dos imigrantes chineses na Califórnia, de como eles eram laboriosos, de como a civilização deles era desenvolvida. É um primor esse texto. E depois ele vai explorar, no último texto do livro, o mesmo tema da China, mas agora não de forma autônoma, mas em vinculação à chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe é aquela de um presidente norte-americano segundo a qual a América seria feita para os americanos. Portanto, os europeus que lá na Santa Aliança, se não me engano, né, que se sucedeu à morte de Napoleão, queriam retomar as suas colônias, que isso não era viável. Não era viável, por exemplo, que o Brasil decidisse vender uma parte do seu território à Holanda, por exemplo, ou à Áustria. A América era para os americanos. E esse é um artigo interessante, porque daí nós vamos ter um essa bem europeu. É um essa português, portanto um essa com a visão mais de colonizador. E ele vai então questionar o que é ser americano no fim das contas. A não ser os próprios indígenas, os outros, né, os que governam aquela terra, que são todos vindos da Europa ou de outras partes do mundo. Em que medida eles são originalmente americanos, genuinamente americanos, e portanto podem afastar outros europeus da época do território americano? Ele vai explorar muito isso da questão do que faz alguém ser americano, do que faz alguém ser um povo original, das relações entre essas pessoas, dos direitos que umas têm sobre as outras. É um artigo polêmico, eu fiquei um pouco mais desconfortável com esse artigo, mas no sentido que ele trata também de nós brasileiros, nos questiona. Não digo que é um artigo para se concordar, eu acho que eu mesmo não concordo com a visão do Essa, com certeza. Mas ele faz isso de uma posição muito interessante, né, a partir de um lugar de fala muito interessante, digamos assim. E os argumentos, a gente precisa admitir, são muito pertinentes. Talvez não produzam as respostas que ele dá,
mas são perguntas que valem muito a pena ser respondidas. Enfim, pessoal, eu só digo isso, corram e comprem este livro antes que ele esgote. É imperdível. Se você leu Os Maias e o Primo Basílio e gostou, leia este, porque também é do mesmo nível de grandeza, de verdade. Não é um livro para especialistas, não é uma curiosidade. É um livro grandioso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, leiam-me no meu blog, sigam-me no Instagram, no Scoob, no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!